Mais um vídeo aqui do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense, torcedora palmeirense. Já peço para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, se inscreva, nos ajude, é super importante para que o YouTube indique o nosso vídeo para mais pessoas, para mais torcedores do Palmeiras. Isso tudo, é claro, se você gostar do conteúdo. E se você gostar do conteúdo, eu peço para você também curtir, compartilha aí com seus amigos, assim você vai nos ajudar demais. Hoje a gente vai falar muito sobre Palmeiras e Atlético Mineiro, confronto decisivo aí pela Libertadores, confronto de quartas de final, primeiro jogo empate lá em Belo Horizonte, agora a decisão é no Allianz Parque diante do torcedor palmeirense e quem vencer passa para a semifinal. E hoje a gente trouxe muito conteúdo para você, a gente vai avaliar aí 5 jogadores que podem ser decisivos tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Galo. A gente vai fazer o cruzamento ali dos dados um contra um, cada um em sua posição. Pegamos 3 jogadores de ataque do Palmeiras, 3 jogadores de ataque do Galo, 2 defensores de cada lado e comparamos os dados na temporada de 2022. Ficou muito bom, tem muitos dados, muitas informações, está bem completo. Tenho certeza que você vai gostar e no final deixa a sua opinião. A gente vai dar a nossa opinião aqui, a opinião palestrina, né? Sobre quem pode ser o cara dessa decisão, de acordo com esses dados, com esses números, da importância que cada jogador tem para o seu time, né? Quem será que pode ser o cara, o jogador decisivo desse confronto e levar o seu time para a semifinal? É lógico, como palmeirense, é claro, a gente vai torcer para que um desses jogadores, não precisa ser necessariamente um desses, né, mas que qualquer jogador do Palmeiras decida a nosso favor para que a gente vá para mais uma semifinal de Libertadores e mantenha vivo aí o sonho do tri seguido, que seria o 4º título de Libertadores do Palmeiras. Então a gente começa trazendo os dados da temporada de cada time, do lado do Palmeiras, do lado do Atlético Mineiro, né, é um número muito parecido de jogos. Eu não vou falar aqui de cada dado que está na tela, porque você está vendo a tela, mas 2 dados me chamam muita atenção aqui. O aproveitamento do Palmeiras, são quase 80% de aproveitamento na temporada. Impressionante como esse time é consistente, como esse time briga demais aí pelas vitórias e como perde pouco, né? São apenas 4 derrotas. O Atlético Mineiro, que também perde pouco, mas tem o dobro, né? 8 derrotas ao longo da temporada e tem um aproveitamento aí um pouco menor. Também é um bom aproveitamento, não é um aproveitamento ruim do Atlético Mineiro, mas realmente o Palmeiras tá demais, com quase 80% aí de aproveitamento. Um time que perde pouco vai ter um aproveitamento lá nas alturas, né? E o segundo número que me chama a atenção aqui é justamente o saldo de gols, né? O Palmeiras marcou aí 107 gols, sofreu 32 apenas e tem um saldo gigante aí de 75 gols na temporada. O Atlético Mineiro tem números um pouco mais tímidos, né? São 82 gols, mas sofre muito mais gols do que o Palmeiras, né? E tem um saldo de 36. Os 2 times já têm 2 títulos na temporada, um estadual para cada lado, além da Recopa Sul-Americana para o Palmeiras e a Supercopa do Brasil para o lado do Atlético Mineiro. Então estão muito parecidos aqui, os 2 estão eliminados da Copa do Brasil, então é muito parecida a temporada até aqui, com exceção, é claro, do Brasileirão, que aí o Palmeiras está muitos pontos na frente do Atlético Mineiro. Feita essa contextualização, agora sim a gente vai para o 1 contra 1. A gente colocou, na verdade, 5 jogadores do Palmeiras contra 5 jogadores do Atlético Mineiro. São 3 jogadores de frente de cada lado contra 2 defensores de cada lado. E aí a gente vai cruzar na posição de cada um, quais são os números, qual é a importância de cada um para o seu time, qual é a participação de cada um ali nos resultados dos seus times, para que a gente chegue aqui na nossa opinião, a opinião palestrina sobre qual jogador pode ser mais decisivo nesse confronto de quarta-feira. E eu vou, claro, querer saber qual é a sua opinião. No final do vídeo, deixe o seu comentário, a gente responde aqui todos os comentários, pode dar uma olhada em outros vídeos, qualquer comentário a gente responde, então vai ser um prazer interagir com você aqui no canal. Então o primeiro confronto que a gente vai colocar na tela é entre Dudu e Keno, esses jogadores de lado de campo, né? O Dudu muitas vezes jogando pela direita, outras vezes pela esquerda. O Keno também tem muita variação tática ali, mas a gente vai observar que nessa temporada os números são muito diferentes aí para cada lado. Então o primeiro dado que chama muita atenção aqui é justamente o número de jogos, né? O Dudu ele tem muito mais jogos do que o Keno se machuca demais, está sempre lesionado, sempre fica de fora, e o Dudu, por outro lado, praticamente não perde nenhum jogo pelo lado do Palmeiras, né? E a gente vai ver aqui que o número de assistências e o número de gols também não dá para comparar, né? O Dudu muito mais participativo, são 15 participações
em gols ao longo dos 46 jogos, então ele tem uma participação aí de a cada 3 jogos ele tem pelo menos uma participação em gol ou assistência, né? Já o Keno tem praticamente a metade disso, né? Só 4 participações em 26 jogos. Então existe aqui uma discrepância muito grande em relação à participação direta, né, em gols ou assistências. Em relação ao próprio time, né, o quanto produz para o time, essas 15 participações do Dudu em relação aos 107 gols que o Palmeiras fez representam 14% aí de todos os gols do Palmeiras. Então o Dudu tem uma participação relevante ali no contexto do time, né, um jogador de frente, um jogador incisivo, do drible, da assistência. Já o Keno tem uma participação muito tímida, né, no todo ali na construção dos gols do Atlético Mineiro, pelo menos nas participações diretas, né? A gente está considerando aqui gol e assistência. Agora, pode ser que o Keno participe bastante aí de jogadas que antecedem o último passe, né? Isso a gente não tem como calcular, né? Ninguém faz essa estatística, mas o que vale aqui são gols e assistências. Então, nesse primeiro confronto há uma ampla superioridade aí do Dudu, né, nos números, nem tanto na nota, né? A gente vai ver a nota SofaScore de todos os jogadores aqui na temporada. A nota do Dudu é praticamente a mesma do Keno, né? Não tem muita variação, mas a gente vê que os números eles são muito mais representativos pelo lado do Dudu. Então nessa disputa o Dudu ele é mais decisivo do que o Keno, não sou eu que estou dizendo, são os números que dizem, certo? Então jogadores com características muito parecidas, né? A gente gostava muito do Keno quando jogava aqui pelo Palmeiras, né? Um jogador incisivo, de vez em quando ele acerta uns golaços, né? Mas é um jogador que não finaliza muito bem também. O Dudu também não é aquele cara finalizador, mas realmente o Dudu nessa temporada tem jogado muito mais pro time e tem muito mais participações em gols do que o Keno. Agora a gente vai pro segundo confronto aqui no 1 contra 1, Rony contra Hulk, né? O Rony tem jogado de centroavante, tem sido um destaque aí do Palmeiras e a gente vai analisar aqui os números um por um, quem será que é mais decisivo ou quem será que tem sido mais decisivo aí ao longo da temporada, na tela. Então a gente começa falando aqui do número de jogos, né? 42 para o lado do Rony, 37 para o lado do Hulk, não é uma diferença considerável, dá sim para a gente fazer uma proporção bacana aqui, não vai ter muita discrepância nos números, mas o que chama atenção de fato é a artilharia do Hulk, né? Impressionante. São 24 gols aí em 37 jogos, 0,65 gols por jogo na média, e no total ele tem 29 participações diretas, fazendo gol ou dando assistência, o que representa aí 35,4% dos gols feitos pelo Atlético Mineiro na temporada. Quer dizer, se você tirar o Hulk do time, você perde 1/3 dos gols do Atlético Mineiro na temporada. Então assim, é bizarro o quanto o Atlético Mineiro, se por um lado é bom porque o cara é um matador, né, um artilheiro nato, por outro, se você tem qualquer tipo de problema com esse jogador, você perde aí praticamente 1/3 do seu poderio ofensivo, né? Já o Rony tem números muito bons, né? Ele que não é centroavante, são 18 gols aí, 0,43 por jogo e um total de 21 participações. E com o número de jogos que ele tem, ele chega aí a 0,5 participações diretas em gol por jogo na média, né? E a dependência do Palmeiras em relação ao Rony é muito menor se comparada com o do Hulk, né? São quase 20% aí dos gols, mas também é uma participação muito alta, né? Mas mostra uma dependência bem menor do Rony em relação ao Palmeiras do que o Hulk em relação ao Atlético Mineiro. Então nesse confronto aqui, os números também dizem que o Hulk é um jogador mais decisivo, é um jogador mais importante para o seu time, um jogador que participa mais ativamente dos gols e das assistências do seu time do que o Rony. Então o Hulk leva vantagem aqui nesse confronto, embora os números do Rony sejam espetaculares. Agora a gente vai descendo aí para o meio campo, a gente vai fazer um duelo, né, entre Gustavo Scarpa e Nacho. Ah, poderia ser Zaracho e Veiga? Poderia, mas esses dois jogadores aqui, na minha opinião, são mais decisivos. Inclusive eu fui dar uma olhada nos números do Zaracho e são números super tímidos nessa temporada. Então eu achei que fazia mais sentido, né, comparar o Nacho com o Gustavo Scarpa, que são dois jogadores aí que têm ótimos números pelos seus times. Número de jogos praticamente idêntico, né? Só um jogo a mais aí do Nacho em relação ao Scarpa na temporada, mas a gente vê que as participações diretas em gols, o Gustavo Scarpa leva vantagem, são 22 participações contra 17 do Nacho, né? O Gustavo Scarpa tem mais gols e tem mais assistências, mas um dado que chama atenção
é esse último, né, o percentual de participação direta, né, em relação ao time. Então, como o Atlético Mineiro fez menos gols, o Nacho ele tem uma participação até maior do que o próprio Scarpa, menos tendo números absolutos menores. Interessante esse dado, né? Porque o Atlético Mineiro fez 82 gols. Então, em relação a esses 82 gols, essas 17 participações aí do Nacho representam esses 20,7% em relação a todos os gols do Atlético Mineiro. Já o Scarpa ele tem aí 20,6% de participação direta em relação ao time, porque o Palmeiras fez 107 gols. Então a participação dele, embora ele tenha números absolutos maiores do que o Nacho, a participação é praticamente a mesma ali em relação ao time, né? Números interessantes, mas de fato são dois grandes jogadores, né? Nota no SofaScore aí muito parecida, 7.4 para o Scarpa, 7.3 para o Nacho, e eles estão muito iguais aqui nos números, mas nos números absolutos, né, o Gustavo Scarpa está na frente, 22 participações contra 17. Então o Scarpa nesse instante é mais decisivo, inclusive o Scarpa hoje é titular absoluto, está comendo a bola, né? O Nacho a gente nem sabe se será titular, né? Essa é a verdade, ele foi preterido, né, no jogo de ida, ganhou oportunidade aí no final de semana, mas a gente não conhece, né, a cabeça do Cuco. O que será que ele vai fazer? Se ele vai abrir mão ali de um atacante, vai jogar com Nacho e Zaratio, vai sacar o Zaratio, enfim. Mas é um candidato aí a decidir o jogo, né, pelo lado do Atlético Mineiro. E agora a gente recua mais um pouco, né? Chegamos aí na zaga, confronto de gigantes, né? Dois paraguaios, inclusive tem a mesma idade, né? Tava pesquisando ali sobre eles. E inclusive a nota dos dois é a mesma, né? 7.2 aí no SofaScore. Mas o Gustavo Gomes ele tem um número maior de jogos, né? E a gente vai observar aqui que ele tem números bem superiores ao do Júnior Alonso. O Gustavo Gomes fez 41 jogos contra 31 do Júnior Alonso. Além disso, o Gustavo Gomes está vivendo uma fase artilheira, né? São 8 gols na temporada, ainda deu uma assistência, o Júnior Alonso está zerado, mas deu 3 assistências, né? Aqui a gente tem dados diferentes dos jogadores de frente, tá, pessoal? Então presta atenção aqui, ó. A gente colocou o número de gols sofridos e clean sheets, né? Então, gols sofridos. Quando o Gustavo Scarpa está em campo, ou quando ele esteve em campo, ele tomou 27 gols aí atuando com a camisa do Palmeiras nesses 41 jogos, né? Então, uma média aí de 0,65 gols sofridos por jogo. Já o Júnior Alonso, quando ele esteve em campo, o Atlético Mineiro tomou 35 gols em 31 partidas, uma média aí de 1,13 gols levados por jogo, ou seja, uma média aí bem alta, mais de um gol por jogo quando o Júnior Alonso está em campo, porque o Atlético Mineiro toma mais gols do que o Palmeiras, né? Então, naturalmente, os números serão piores, né, do que os números do Gustavo Gomes. E aí a gente tem um dado interessante aí, que é esse último, ó, clean sheets. Então, jogos em que a defesa, né, o time saiu de campo zerado, sem tomar nenhum gol, o Gustavo Gomes tem o dobro, né, do que o número do Júnior Alonso, justamente porque o Gustavo Gomes joga numa defesa melhor. O Palmeiras tem um sistema defensivo muito forte, que joga junto há muito tempo, e é muito bem ajustado pelo Abel Ferreira, né? Então, para a gente ter ideia, em quase 50% dos jogos que o Gomes atua com a camisa do Palmeiras, o Palmeiras sai zerado, né? Não toma gol. Já esse número cai bastante aí para o Júnior Alonso, cai para 1/3, né? 32% dos jogos que ele atua, o Atlético Mineiro não é vazado. Então, embora com notas parecidas, superioridade aí nos números para o Gustavo Gomes pode ser mais decisivo para o Palmeiras do que o Júnior Alonso no Atlético Mineiro. E o último 1 contra 1 aqui, para fechar com chave de ouro, os goleiros, né? Que são dois destaques, dois goleiraços, né? Eu gosto do Everson, goleiro que sabe jogar aí com os pés, faz boas defesas também, mas a gente vai ver aqui que os números são bem diferentes, né? Também, de novo, a gente vai falar aqui de todo o sistema defensivo do Palmeiras, mas o sistema defensivo é composto também pelo Everton, que é muito responsável por todos esses números aqui, assim como a gente comentou do Gustavo Gomes, né? São pilares aí da defesa palmeirense. Então, o número de jogos, de novo, muito parecidos, é ótimo porque dá para você comparar exatamente, né, os números aqui numa proporção bacana. Aí aqui começa a mudar, ó, 28 gols sofridos pelo lado palmeirense contra 43 do Everson, né? O Everson tem mais de um gol por jogo tomado aí na média, enquanto o Everton tem só 0,66 gols por jogo na média. As defesas, e aí esses dois dados aqui, tá? Defesas e pênaltis, não incluem os estaduais, tá, pessoal? A gente não conseguiu os dados aí exatos, né, dos estaduais, então esses números não consideram
tanto o Campeonato Paulista quanto o Campeonato Mineiro, mas de qualquer forma a gente consegue comparar, porque aí sobram todas as demais competições dos dois, certo? Então a gente tem aí 83 defesas pelo lado do Everton e 62 defesas pelo lado do Everson. E tirando o estadual, eles estão empatados aí com 30 jogos para cada. Então, quer dizer que o Everton ele faz mais defesas pelo time do Palmeiras no mesmo número de jogos e, claro, ele toma menos gols, né? Então, a gente pode correlacionar aqui, né? O fato do Everton fazer mais defesas faz com que ele tome menos gols, né? Claro, o Everton sai em desvantagem aqui nessa avaliação, né? Nos pênaltis está todo mundo zerado, né? O palmeirense reclama aí do Everton nas disputas de pênaltis, inclusive é possível que a gente tenha mais uma disputa de pênaltis aí na quarta-feira, tomara que não, mas o Everton está zerado, 0 de 4 pênaltis contra o Palmeiras nesse período, de novo desconsiderando o estadual, né? E só conta aqui bola rolando, né? E o Everson 0 pênaltis defendidos também de 5 batidas aí contra o Atlético Mineiro. E para finalizar com chave de ouro, os clean sheets, né? Então quantas vezes cada um saiu de campo sem ser vazado, sem tomar nenhum gol? Pelo lado do Palmeiras, 23 vezes, quase 55% dos jogos sem ser vazado, sem tomar um gol sequer na partida. Já o Everson tem 16 clean sheets, o que representa aí 39% dos jogos do Galo. Então a gente vê aqui que, claro, né, o Everton é um goleiro de seleção, é um goleiro superior, embora o Everson, né, do Atlético Mineiro, nomes parecidos, você ficar confundindo aqui, né, ele tenha bons números também, mas é claro, o Everton é um goleiro de seleção, é um goleiro que tem um peso maior, né, inclusive tem uma nota um pouco melhor aqui no SofaScore, 7.1 contra 6.9, tem feito atuações muito seguras e é um goleiro que é extremamente decisivo para o Palmeiras e ganha aqui no comparativo com o Everson do Atlético Mineiro. Ufa, quanto dado, hein? Quanta informação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assim, na minha opinião, um cara que tem tudo para fazer a diferença nesse jogo é o Gustavo Scarpa, o homem das bolas paradas. O cara tá jogando demais, não só das bolas paradas, né? Tem feito vários gols aí importantíssimos pro Palmeiras e é um cara que eu apostaria as minhas fichas como um cara que vai decidir esse jogo, né? O Dudu foi bem no confronto passado, né? Foi bem assim, participou da assistência no segundo gol, né? Mas assim, perdeu um gol muito decisivo ali, que faria muita diferença pro Palmeiras, mas eu acho que o Dudu acaba tendo um pouco mais de dificuldade nesses jogos. Eu confio aí que o Scarpa vai ser o cara do jogo, né? Junto, claro, com uma defesa que vai ser super importante ali para segurar o Hulk, segurar o Keno, segurar o Nacho, o Zaracho, enfim, e o Everton sendo o paredão ali no gol. Mas eu tô apostando muito que o Gustavo Scarpa possa fazer aí uma atuação de gala. Ele é o homem dos escanteios, o homem da bola parada, o homem das faltas e um homem que chuta de fora da área. Inclusive no SofaScore, se você for comparar lá os gols tomados, né, por cada goleiro, eu não coloquei aqui nos dados, mas o Everson, ele toma muitos gols de fora da área, muito mais do que o próprio Everton, né? Quando o Everton toma gol, geralmente é que o time adversário tocou, entrou na área e aí finalizou cara a cara, mas o Everson, ele toma muitos gols de fora da área, então pode ser uma arma muito importante aí pro Gustavo Scarpa, que chuta muito de fora da área, arrisca sempre, né? E de vez em quando ele acerta o chute aí e faz a alegria dos palmeirenses. Agora é com você, eu quero saber o que você achou de todos esses dados, esses números, esses confrontos. Coloca aqui a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nos ajude a crescer. Eu vou ficar ansioso aqui pelo seu comentário. Como eu disse, eu interajo aqui com todos os comentários, então se você colocar aí a sua opinião, pode ter certeza que eu vou interagir com você. Certo? Combinado? Esse aqui é a Opinião Palestrina, eu sou o Kelpson Thiago. Um abraço e avante palestra!